Livro capítulo de número 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Bem, quando nós chegamos aqui no capítulo de número 7, nós temos a segunda turma que voltou do cativeiro. A primeira foi aquela de Zorobabel, que aconteceu ali em torno de 536 a.C. Agora, essa turma aqui aconteceu em 458, praticamente 57 a 58 anos após a primeira turma, arredondando aí quase 60 anos de diferença. Quando você está lendo, parece que está tudo coladinho, mas não está não. Aqui nós estamos no ano 458, quando a segunda turma vai ser liderada por Esdras. Esse Esdras, ele era sacerdote, ele era escriba e ele era doutor da lei. Ele vai ser o responsável pela restauração da lei de Deus em Israel. Porque na verdade a primeira turma teve a obrigação de reconstruir o templo físico. Mas o Esdras, ele tem a missão de reconstruir o templo espiritual, que é a prática de tudo aquilo voltado para as coisas de Deus da forma correta. Não bastava ter o templo, tinha que estar usando o templo da forma correta. Verso 1, capítulo 7 diz assim: E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Por que isso? Para mostrar a ligação existente entre Esdras e Arão. Então ele não era um Zé Ninguém não, ele era de uma linhagem principal, de uma linhagem sacerdotal, ele era dessa linhagem. Então automaticamente ele vai ser levantado para liderar essa turma no reinado de Artaxerxes. O Artaxerxes, isso é o primeiro, tem Artaxerxes II. Esse Artaxerxes aqui, ele começou a reinar, nós já falamos inclusive hoje, ele começou a reinar em 464 a.C. e foi até 423. Então, durante o reinado de Artaxerxes, nós teremos as duas últimas turmas. No caso, essa aqui, de Esdras, e a próxima de Neemias, em torno de 444 a.C. Então, aqui tem uma apresentação. Versículo 6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei. O escriba, você lembra? O escriba era aquele que tinha contato com as escrituras, porque ele fazia transliterações, ele fazia cópias, ele era um copista, ele pegava uma escritura e passava para outro material mais novo. Então ele era hábil escriba na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E, segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pediram. Então ele vai automaticamente alcançar a autorização e os recursos para vir a Jerusalém e automaticamente implantar a lei de Deus, porque essa era a finalidade dele. E ele era escriba hábil na lei de Deus, portanto, profundo conhecedor das coisas e das questões referentes à lei mosaica. 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. Sempre que falo os netineus, é um grupo de estrangeiros que foi acoplado ao sistema na época de Salomão. Então, vira e mexe, aparecem os netineus. Então, no ano 7º do rei Artaxerxes, como nós falamos, ele vai receber essa autorização, isso cai no ano 458 a.C., e ele vai retornar a Jerusalém com uma turma, trazendo essa turma para justamente reorganizar a lei. Lembrando que o Esdras, ele entra na linha dos 3 elementos mais importantes no que diz respeito à lei mosaica. O primeiro é o Moisés, porque foi o que recebeu. O segundo foi o Samuel, porque ele reorganizou. E o terceiro, justamente o Esdras, porque vai novamente reorganizar um terceiro período a lei de Deus. Verso 8. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei.
Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Aquela questão de Deus, o Senhor, ter automaticamente protegido. Essa viagem da Babilônia, veja bem, de onde eles estavam, até a região de Judá, que é Jerusalém, ela durava em torno de 4 meses. 4 meses de viagem. E a distância era de 1.500 quilômetros. Então a distância de Jerusalém até a Babilônia, onde eles estavam, que a gente fala Babilônia, mas o império era persa, não é? Era persa, a gente tem que entender isso, lembrar sempre disso. Então, da Babilônia para Jerusalém, 1.500 quilômetros. E isso eles faziam um período de 4 meses aproximadamente. Por quê? Aquela caminhada, ela era devagar, porque vinha mulheres, crianças, aquela questão toda. Então, não era uma corrida de cavalo e você chegaria rápido, não. Então, 4 meses, que era um deslocamento lento. Verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. 2 pontos. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, vírgula, paz perfeita. Paz perfeita era a forma da saudação do imperador, do Império Persa. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Fazer inquirição quer dizer questionar quanto à guarda perfeita, porque justamente essa é a finalidade dele. Tudo está na mão do Esdras. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Veja que o próprio imperador ele usa palavras conscientes. Você fala, pô, como é que esse cara tem essa consciência toda? Aí eu te pergunto, lembra do Ciro? Como é que Ciro tinha aquela consciência toda? Era a influência de Daniel. Como é que o imperador tem essa consciência toda? É a influência de Esdras. Então, na verdade, sempre Deus tem pessoas certas nos momentos certos. Como a influência do rei Assuero, que é o Xerxes, que foi antecessor desse daqui, na verdade, pai do Artaxerxes, foi justamente Ester e Mardoqueu. Então, Deus sempre teve e tem controle de tudo. Tudo. Versículo 17. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Vou voltar aqui um pouquinho no versículo de número 15, né? Que quando ele fala assim, ó, voluntariamente, que eu não comentei, voluntariamente ele está trabalhando justamente dentro daquela questão da lei mosaica, do 25 de Êxodo, que quando Deus puxa é voluntariamente. Então sempre que esse voluntariamente entra, é para mostrar que era para aqueles que tinham um coração perfeito para com Deus. Já no 16 também que eu pulei, fala assim, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, ó, de novo, que voluntariamente oferece para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Então sempre o voluntariamente, né? 17. Portanto, comprarás com este dinheiro, novilhos, carneiros, cordeiros, suas ofertas de manjares, suas libações e tal. Tudo fornecido pelo passo. 18. Também o que a ti e a teus irmãos bem aparecer fazerdes do resto da prata e do ouro, ou fareis conforme a vontade do vosso Deus. Quer dizer, o que fosse designado por Deus. Palavras de um rei pagão, palavras de um rei idólatra. Você veja como é que funciona, né? 19. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Quer dizer, tudo aquilo que pertence ao Deus de Israel, você pode restituir, pode levar de volta.
e o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. Ó. Plena liberação, tudo de graça. E por mim mesmo o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Isso aqui era um problema sério, porque os opositores dos judeus ficavam se mordendo, porque além deles terem que aturar eles voltando para a terra, eles tinham que fornecer tudo para eles. 22. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal sem conta, que era o material necessário dos sacrifícios: trigo, vinho, azeite e sal. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus. Porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? De novo aquela questão. Eles querem preservar os deuses das nações para que eles tenham prosperidade em seus reinos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda, quer dizer, não vai cobrar nada deles não, vai ser tudo custeado pelo passo real. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as farei saber. Tipo assim, todos os que estão conscientes e os que são inconscientes, mas que você irá educá-los. Porque a grande missão de Esdras é educar o povo de Deus dentro da lei dele. Porque eles tinham voltado, reconstruído o templo, mas estava tudo sendo feito fora dos padrões de Deus. Aí ele coloca aqui um ultimato, ó, uma condição, ó, uma ameaça. 26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, olha lá, hein? Logo se faça justiça dele, quer seja a morte, né? Morte, o cara ser automaticamente levado ao açoite, à crucificação, porque para quem não sabe, a crucificação ela foi iniciada justamente no Império Persa. Para ser morte de qualquer forma, na estaca, como nós vimos. Aí ele fala, quer morte, quer degredo é o exílio, né? Cativeiro. Quer multa sobre seus bens, quer dizer, o cara ser cobrado em cima das suas propriedades, quer seja prisão. Então, morte, degredo, multa, prisão. Então ele botou um negócio pesado para meter medo nos opositores. 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Veja, ornarmos a casa do Senhor. Mas o templo já tinha sido levantado, só que ele estava precário, muito precário na área espiritual, pela falta do conhecimento. E que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei, e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Quando ele fala juntei dentre Israel, esse Israel que ele fala são os judeus espalhados no cativeiro. Mas judeu, hein? Fala Israel, mas é da tribo de Judá. Não tem de outra tribo aqui, a não ser benjamita e levita. Então, na verdade, não está se referindo ao Israel, às 12 tribos, não. Está se referindo aos judeus que estavam no cativeiro. Moral da história. Essa caravana, ela vem por uma ordem real. Essa caravana de judeus vai sair de Babilônia e vai retornar a Jerusalém, isso em mais ou menos 4 meses, 1.500 quilômetros de distância, e vão chegar, e o Esdras, ele vai reedificar a grande lei do Senhor. Você percebe? A primeira turma reedificou o templo físico. A segunda turma reedifica a lei, que é, na verdade, a religião, a verdadeira religião do Senhor. E na terceira turma vai reedificar a muralha. Então, quer dizer, uma grande visão e proteção do Deus que tem controle sobre o seu povo. Tinha, tem, sempre terá, né? Seja Israel, seja igreja. Mas este foi Esdras, capítulo de número 7.